Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Você nos acompanha pelo Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados, nossos convidados de hoje. O número é o 973350038. De novo, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É quinta-feira, você conhece, você sabe, já é tradição por aqui. Edição do programa Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Então vamos anunciar aqui os nossos convidados de hoje, que vão analisar, vão debater os temas por aqui propostos. Ana Flávia Pires, diretora da Germsure Biosafe e consultoria, e ela também é consultora da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL, e apoiadora aqui do nosso Gente do MPD que Fala. Tudo bem, Ana? Tudo bem, bom dia, um prazer estar aqui novamente, iniciando mais um ano, 2023, né, que a gente não se falou ainda, que a gente tenha aí um bom ano e que bom participar do programa novamente. Obrigado pela presença sempre aqui com a gente. 12:02, vamos começar então. Nosso primeiro tema de hoje é o seguinte: um estudo inédito realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o Ministério da Saúde e o IBGE, constatou que as pessoas LGBTQIAP+, correm o dobro de riscos de sofrer violência no Brasil, na comparação com a população geral. E isso unicamente porque se diferem daquilo que é esperado enquanto padrão estabelecido. Sobre os tipos de violência, a pesquisa indica que as pessoas LGB+, têm 3 vezes mais chances de serem vítimas de violência física, 5 vezes mais riscos de sofrer violência sexual e mais do que o dobro de probabilidade de sofrer violência do que os heterossexuais. Ana Flávia, seu olhar sobre o tema, as pessoas LGBTQIAP+, correm o dobro de riscos de sofrer violência no Brasil na comparação com a população geral, porque se diferem daquilo, unicamente, né, se diferem daquilo que é esperado enquanto padrão de sociedade. Uhum. E eu fico pensando, quando a gente vê, né, o Papa Francisco, por exemplo, que vocês não falam, dizendo que o homossexualismo não é crime, mas é pecado. Então, como que a gente vai combater, né, e aqui eu vou falar a palavra combater mesmo, né, porque é um combate a essa agressividade, né, a agressão ao outro. Quando você tem pessoas, né, uma pessoa tão importante, que tudo bem, pode até ser um avanço para a Igreja Católica eu falar sobre isso, mas quando a gente tem pessoas morrendo pela sua opção sexual, eu acho que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com o que a gente está falando e pensar também que a Igreja Católica, vou falar assim, apesar de não ser católica, tá? Mas vou dizer assim, eu conheço pessoas que, para utilizar camisinha na relação, tiveram que pedir permissão ao padre da igreja. Ou seja, as pessoas só podem ter relações sexuais para procriar. As pessoas fazem isso? É isso que as pessoas fazem? As pessoas só têm relações sexuais para procriar? Então, por que isso no heteronormativo não incomoda tanto? E quando a gente fala, né, do homossexual ou da trans, enfim, de toda essa população, isso passa a incomodar, né? Que incômodo é esse? E as pessoas questionam muito quando a gente fala de políticas públicas para essa população. E eu trabalhei por muitos anos no Ministério da Saúde e a gente sempre traz uma fala que é assim, realmente, você precisa de políticas públicas para muitas outras populações. Só que essas pessoas, elas morrem pelos que elas são. Pelo simples fato de existir, né, e estar andando na rua, elas podem ser defendidas. Infelizmente, por conta disso, a gente precisa fazer uma política para defender essas pessoas. Não precisaríamos se as pessoas simplesmente respeitassem a intimidade do outro. 12:28, a gente vai mudar um pouquinho o tema agora, vamos entrar na área da saúde, Ana Flávia, para dizer o seguinte: a hanseníase, conhecida no passado como lepra, já não deveria existir. No início da década de 1990, a Assembleia Mundial da Saúde estabeleceu como meta a erradicação da doença até o ano 2000. Era um plano ambicioso, impulsionado pela introdução bem-sucedida do MDT, uma combinação de vários medicamentos que fez com que o número de casos caísse significativamente. Só que cerca de 200 mil pessoas ainda são diagnosticadas com hanseníase todos os anos,
Mais da metade dos casos conhecidos ocorre na Índia, seguida pelo Brasil e depois pela Indonésia. Por que, Ana Flávia, a hanseníase que tem tratamento ainda não foi erradicada? Uhum. A gente traz, né, essa pauta da hanseníase por ter vivido agora o Janeiro Roxo, né, onde a gente traz a visibilidade, né, alguns meses trazendo visibilidade para algumas doenças. Então, janeiro a gente teve o Janeiro Roxo. Quando a gente vem para esse tema de não erradicação ou não eliminação, é uma questão multifatorial, né, como várias questões nossas políticas, enfim, não é um problema, não é um desafio de uma coisa só, né? Se fosse, seria até mais fácil de solucionar. Mas quando a gente fala desse desafio multifatorial, se nós olharmos para 100 anos atrás, o problema era muito grande e com um olhar tipo assim, insolúvel, né? As pessoas morriam e muitas pessoas morriam. A gente teve um avanço muito grande no tratamento que fez com que as pessoas não mais morressem. No entanto, a gente tem um desafio com relação ao diagnóstico e a essa doença, por ser uma doença, né, causada por uma bactéria, um Mycobacterium leprae, e que nós, em geral, né, a maioria das pessoas vai ter tido contato com essa bactéria e não vai desenvolver essa doença. Então, doenças assim tornam-se mais difíceis de eliminar, porque você fica com aquele anticorpo, né, e você não vai desenvolver essa doença. Algumas pessoas vão acabar desenvolvendo, e isso pode demorar anos para isso acontecer. E algumas doenças também acontece isso, tornando essas doenças mais difíceis de ser eliminadas, quando a gente pensa que existem várias doenças agudas, muitas vezes, que tomam conta nos nossos serviços de saúde de determinados, né, de um atendimento mais prioritário. Mas tem a ver com o conhecimento das pessoas com relação à doença, né? Quais são os sintomas, então, coisas rosas na pele, avermelhadas, perda de sensibilidade. Agora, o que a gente tem de novidade, que eu acho que é importante a gente dizer que foi um avanço, é que agora a gente tem na saúde pública os testes rápidos. Que são testes que, com uma gotinha de sangue, uma picadinha de dedo, e ali na própria unidade de saúde, você já vai ver se essa pessoa teve contato, né, e está positiva para essa bactéria, e ela pode ser monitorada. Então, o Ministério da Saúde fez um trabalho muito importante para que esse teste existisse, e isso é muito importante a gente dizer, por ser uma doença que a gente chama de uma DTN, uma doença tropical negligenciada, ou seja, uma doença que está em países tropicais ou de baixa renda, como você disse, 80% dos casos em Índia, Brasil e Indonésia, você não vê multinacionais interessadas em desenvolver um produto para essa doença. Então, o Brasil, ele precisou tomar a frente disso e olhar para isso como sendo necessário e importante. E eu trago aqui, então, uma informação para que a gente realmente se orgulhe da nossa indústria nacional e de empresas nacionais que atendem às necessidades do Brasil. E agora a gente tem um teste rápido, uma mudança de conduta para que essa doença seja diagnosticada mais rápido e, assim, essas pessoas não transmitam para outras pessoas, que é isso que a gente precisa que aconteça. Como é que se dá a transmissão, a contaminação, Ana Flávia? Por gotículas, né? Contato, é um contato mais prolongado, né? As doenças, elas têm essas questões. Quando vamos falar de Covid, que está tão, para todo mundo, né? Ficou tão simples de entender de transmissão. O Covid, quando a gente fala, se você teve um contato, mesmo que é rápido com uma pessoa, ele é um vírus que se espalha tanto que muito rapidamente você pode se contaminar. Outras doenças, como a hanseníase, você precisa de um contato um pouco mais prolongado, mas é um contato pele a pele, gotículas, estar ali no mesmo ambiente com essa pessoa, que vai fazer com que você se contamine. Por isso, é tão importante que pessoas que saibam que o meu vizinho tem hanseníase, essa pessoa deve se testar, porque ela teve contato em algum momento com esse vizinho. Então, hoje o Ministério da Saúde procura muitos contactantes de pessoas com hanseníase para barrar essa cadeia de transmissão. Vamos seguir aqui, então, com as perguntas da audiência. Ana Flávia, o José Marcelo Mota está no Instagram. Ele quer saber por que temos visto tantos surtos de gripe aviária na América do Sul e quais são os riscos? Gente, essa pergunta de $1 milhão. Mas tem muito a ver com o nosso movimento aí de
diminuição, né, das florestas, do desmatamento, a forma como se alimenta, a globalização, isso tudo influencia e faz com que novos vírus, ou vírus até, né, antigos, que estavam em animais, eles possam também começar a nos atingir. Então, tem muito a ver com isso, com a nossa globalização, com esse nosso movimento que a gente, né, acaba vendo como necessário, de que tudo se torne uma cidade e acabar com toda a nossa mata, enfim. Isso influencia bastante para a chegada de novos vírus até a população. Pessoal, 1h em ponto. Infelizmente o tempo acabou. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, quinta-feira, sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento no Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, pela UTV e também pelas redes sociais. Uma boa tarde a todos, um abraço, até amanhã.